fala é Cláudia Facini, apresentadora do Eixo Jética. No episódio de hoje, nós vamos conversar com ela, que tem o pós-doutorado na Universidade Federal do Rio, doutora em História Social do Brasil pela Federal da Bahia, mestra em História pela Universidade Federal Fluminense, foi graduada em História pela Federal Fluminense também, é professora das redes públicas municipais de Duque de Caxias e Magé, pesquisadora do Laboratório de História das Experiências Religiosas do Instituto de História da UFRJ, experiência em pesquisa e estudo sobre a história, historiografia e relações raciais no Brasil colonial, imperial e republicano, com ênfase nas especificidades da história do Rio de Janeiro, oitocentista, escravista e urbano, sobretudo nas mudanças conjunturais ocorridas na virada dos séculos XIX ao XX. Os principais temas de interesse: escravismo, processos abolicionistas, experiências sociais de crioulos, africanos e afrodescendentes, conformação do mercado de trabalho livre assalariado, processos de realização das relações sociais pós-abolição, memórias e legados da escravidão e processos diaspóricos. E além disso tudo, além de ser mãe, de ser vó, ela também é quem comanda, que está à frente de uma das maiores redes sociais, muito conhecida como Afrodiálogos, a minha amiga doutora Lucimar Felisbelo dos Santos. Muito, assim, imensamente feliz por você estar aqui. Gratidão, Lucimar. Seja muito bem-vinda ao Eixo Jética. Oi, Cláudia. Muito prazer estar aqui nesse canal do Eixo Jética. É muito bom a gente poder estar dialogando entre as redes, né? Já que temos o mesmo objetivo, né? Que é, de uma certa forma, combater o racismo e as discriminações correlatas, além de democratizar o ensino, né? Então, é muito bom poder ter essa oportunidade aqui de dialogar com você, né? Independentemente desse rosário que você falou aí, né? No final, nós somos militantes por uma sociedade mais equânime. Axé. Não, eu digo que esse espaço é para a gente mostrar as potências que existem. Então, eu acho muito justo falar todos os trabalhos feitos por vocês, sabe? Claro que na maioria eu sempre vou chamar de professores e professoras, mas eu acho muito importante dizer isso. Lucimar, entre tantas coisas que a gente tem para conversar, até porque a gente se conheceu naquele movimento da mulher em Guapi, né? Andréia. E ali foi onde tudo começou. Isso. Exatamente, Andréia Couto. Estava lendo o seu artigo, eu achei muito interessante que você colocou assim: que tijolo deve ser utilizado na parede sobre o currículo escolar e a demonologia como elemento constituidor de um traço cultural religioso no Brasil. Achei intrigante, interessante, e eu quero que você me explique, me diga o porquê desse tijolo. Que tijolo é esse, Lucimar? Pois é, a gente passa por momentos diferentes na nossa trajetória acadêmica, né? É bom poder falar sobre esse artigo porque ele é um pouco inaugural. A minha graduação, o tema da minha graduação foi o diabo no imaginário colonial, né? Na época eu tentei pensar como a demonização das religiões de matriz africana influencia isso que a gente chama hoje de racismo religioso, né? Depois eu fui estudar, fazer outras coisas no mestrado e no doutorado, mas como eu achava que fazia sentido retomar essa temática, eu trabalhei mais um pouquinho nas minhas reflexões e produzi esse artigo aí que foi publicado na Revista de História Comparada. Esse foi na Revista Jesus Histórico, né? Então, esse tijolo aí, Cláudia, é uma alusão ao que a gente está chamando hoje de diversidade, né? A gente tem uma produção de conhecimento que foi construída a partir de uma argamassa única, né? De um pensamento que se dizia universal,
privilegiando a religiosidade cristã, o homem branco, europeu. E quando a gente pensa em diversidade, a gente tem que pensar nos vários tijolos que, por exemplo, são utilizados na construção do conhecimento. Então, nesse caso, seria pensar numa casa, numa instituição que fosse mais democrática, que acolhesse as diversas formas de saberes, e daí essa alusão ao tijolo para ser colocado num prédio. E no caso desse artigo aí, esse prédio aí seria a escola, né? A escola que acolhe alunos de diferentes matrizes religiosas, de diferentes procedências, de diferentes credos, pessoas diferentes em suas culturas, em suas ancestralidades, e a escola também tem que ter esse aspecto aí de ser constituída a partir de vários tijolos. Interessante. No sábado, eu estava num grupo de estudos sobre apologética afro, e aí tem uma galera que é da área de educação, uns são até professores de rede pública da Baixada Fluminense. Aí 2 professoras levantaram a questão dizendo que o Ministério da Educação aboliu história, filosofia, e eu não lembro se geografia, mas história e filosofia eu tenho certeza, que eles estavam falando que saiu da grade curricular. Aí eles dizendo, né, da dificuldade agora de não ter essas matérias e como fazer pensar. E aí o professor Jairo Nascimento, ele até estava dizendo, né, que também quando tinha, muita coisa também era cortada. Então, realmente assim, o professor tem que se virar nos 30 e trazer uma outra forma de pensar. E aí ele até recorrendo à filosofia do povo iorubá, mais precisamente porque a gente estava estudando a filosofia Ubuntu. E aí você está falando desse tijolo, das matrizes na área de educação, né? E aí, quando você fala da educação, né, de ser um ato político, de se levar essas crianças a pensar, e você está ainda trabalhando na área e você se depara com esse quadro tenebroso que a gente tem hoje na área de educação, né, imposta pelo sistema, como é que é você ter a noção de toda essa estrutura e ter que ali no dia a dia transformar essas crianças, esses adolescentes, fazer pensar dentro de um sistema que já limita, que limita, que condena. Então, eu acho que eu me proponho a interagir de diferentes formas, né? Em sala de aula, especificamente, na questão da sensibilização, trazer sempre esse conteúdo, esse tijolo novo, essa outra narrativa que os alunos não estão acostumados, ou em aulas expositivas, ou em sugestões de filmes, ou trazendo um texto que a gente costuma compartilhar na ato de diálogos, por exemplo. Ainda que a Lei 10.639 tenha atingido a produção de material didático, e a gente ainda consiga, na maioria dos livros de história, por exemplo, conteúdos que contribuam no letramento racial, a forma que esses conteúdos estão lá ainda precisa de uma interação do professor, de modo que ele envolva o aluno para que ele consiga se ver nas narrativas daquele livro e para que ele entenda o recado, né, que a gente quer dar. Porque não adianta só ter aquele recurso, aquele material didático pontuando experiências narrativas negras. A gente precisa fazer uma abordagem que leve o aluno a entender a relevância daquele material, a importância da produção de conhecimento feita por negros e para negros. E isso, em sala de aula, a sensibilização
é essa, envolver o aluno naquela narrativa, sempre numa aula partindo do contexto dos alunos, deixando claro para eles a contribuição de homens e mulheres negras na produção de conhecimento, nas atividades técnicas, enfim. É fazer um pouco de um contraponto, né? Todas as vezes que o conteúdo escolar traz uma abordagem que a gente considera muito eurocêntrica, é sempre fazendo um contraponto, não fazendo um combate aberto, mas deixando o aluno ver, de fato, que as contribuições de todas as pessoas que nos antecederam foram relevantes. Tanto as contribuições que estão lá no livro, mostrando, por exemplo, a Revolução Francesa, em que homens e mulheres brancos europeus lutaram pela liberdade, mas a Revolução Haitiana traz também homens e mulheres negros lutando também por essa liberdade. Então, a ideia principal é fazer sempre esse contraponto para que os alunos entendam o que a gente está chamando agora de novas narrativas, né? Existe uma disputa de narrativa, mas para que haja essa disputa, é preciso que os alunos tenham contato, tenham acesso a uma outra visão de mundo, a uma outra narrativa que nos foi negligenciada até os dias de hoje. Então, acho que em sala de aula, a minha principal intervenção é trazer para os meus alunos o conhecimento de histórias negras, de autores negros, de personagens negros que tiveram relevância na história, para que façam um contraponto, que eles não sejam educados, né, com apenas essa tendência eurocêntrica que até hoje balizou nos currículos escolares. Quando você traz esses autores para dentro da sala de aula, né, de certa forma, você também está trazendo, está propondo, está trabalhando um letramento racial, correto? Com certeza. Qual é a sua percepção deles, de como eles veem isso, como é que eles... Porque certamente você faz isso de uma forma sutil, né? E isso vai causar um start em algum momento, vai trazer algo, né, afetivo, isso vai de qualquer forma mexer no emocional deles, vai trazer uma lembrança, enfim, vai startar. Como é que é esse momento? Como é que você vê? Como é que você me mostra? Você vai descrever esse cenário quando esses alunos conseguem despertar para esse letramento racial? O que eu tenho achado mais interessante em sala de aula é que o discurso antirracista, ele de fato está se estendendo, está alcançando um número significativo de público, né? E mesmo que a pessoa não tenha pleno conhecimento das categorias antirracistas, já gerou uma certa curiosidade para o que a gente chama de uma agenda antirracista. Assim, a gente chega com um problema, com um tema, e existe nos alunos atualmente, uma certa sensibilidade, uma certa curiosidade. Eu já dei aula, por exemplo, há 10 anos atrás, em que os alunos negros reclamavam do conteúdo de história negra. Ele vai falar de preto de novo, professora? Então, há 10, 15 anos atrás, havia mais resistência entre os estudantes quando você tinha essa oferta de conteúdo de histórias negras. Hoje existe uma certa curiosidade, eu acho que essa atmosfera global mesmo de combate ao racismo, apesar de ser um câncer mesmo, ser um problema muito sério que ainda a gente observa na sociedade, nos jovens eu tenho visto uma melhor recepção desses conteúdos. Mesmo que eles... E é uma outra realidade em relação aos adultos, mas assim... Então, como existe essa curiosidade, é muito comum, quando a gente vai debater abertamente sobre as relações raciais
na sala de aula de ensino fundamental, é bom, de ensino básico, é bom que se diga isso, onde eu atuo, eu venho bastante questões, né, sobre isso. E o que é mais interessante, Cláudia, é que quando a gente abre a possibilidade dos alunos escolherem temas para que eles debatam, eles também trazem temas da história negra, escolhem abordar o tema da história negra para fazer pesquisa. Então, eu acho isso muito interessante. Então, eu estou sendo agora favorecida por essa atmosfera de curiosidade, de interesse em relação ao tema. Isso não tem nada a ver com... É um progresso, né? A gente pode dizer que é um progresso. É claro que a violência, né, que nesse mesmo artigo a gente aborda, a violência cotidiana que sofrem as crianças negras, ela continua, existe uma certa, eu diria, propensão a olhar esse conteúdo ainda com um certo estranhamento, a legitimidade dele ainda é contestada, mas ainda assim eu tenho visto uma certa aceitação, ou pelo menos um certo interesse e curiosidade dos alunos para poder entender melhor essa outra narrativa, né, que a gente vem propondo para fazer o que você mesmo chamou a atenção agora para o letramento histórico. Quando a gente fala em letramento histórico, é exatamente oferecer aos alunos essa outra perspectiva de história que tenha essa pegada nos temas racializados, né? Que foram negligenciados aí ao longo da história. Então, só em haver interesse dos estudantes em estarem assimilando esse conteúdo já é um avanço, né? E eu, mais uma vez, eu atribuo isso a essa atmosfera de ativismo que a gente tem agora na postura atual, apesar do negacionismo, etc. Eu tenho observado essa atmosfera favorável entre os estudantes do ensino básico. Eu digo, trazendo essas questões para dentro dos povos de terreiros, né? Se a gente trabalha isso com as crianças de terreiro, claro, a gente não tem como garantir que elas, nas escolas, nos seus grupos sociais fora do terreiro, né, de que elas vão... a gente não tem como garantir de que elas não passarão, em algum momento, pelo racismo religioso, pelo racismo racial mesmo, pelo racismo religioso, pela questão de racismo étnico e tal. Mas a gente consegue fazer com que ela saiba se defender, se colocar, né, diante de uma situação dessa. E até perceber quando sutilmente ela estiver passando por isso, ela saber reconhecer que ela está passando e buscar uma ajuda, né? Uma vez que não se tem essa visão, não tem o que fazer, né? E é isso até que dificulta muitas vezes a lei, né? Fazer enquadramento de lei aonde você não tem um nome, claro, você não tem um objeto, né, declarado na situação. E aí, já que a gente está falando disso... Olha, fala. Mas deixa eu te contar uma experiência. Gosto disso. A educação é sempre um processo, né? É sempre um processo. A gente nunca vai conseguir chegar em uma unidade escolar e, de repente, fazer um projeto em que você possa levar, por exemplo, uma encenação de uma dança uma dança que seja encenada para Ogum, por exemplo, né?
Mas foi exatamente isso, Cláudia, que aconteceu agora nessa Semana de Arte e Cultura de Arte Moderna, na escola que eu trabalho em Magé. Duas professoras apresentaram o trabalho de dança das crianças, dançando as danças dos orixás. E foi uma coisa, assim, é uma coisa que eu não estava acostumada a... Eram 4 crianças apresentando, cada uma criança representando um orixá, cada uma fez a dança e houve respeito à apresentação das crianças. Elas foram extremamente aplaudidas ao final. Provavelmente elas vão ouvir algumas chacotas, mas a gente viveu aquele momento de forma respeitosa. Obviamente, tudo tem a ver com professores atuando naquela unidade de ensino, inserindo conteúdo sobre as religiões de matriz africana durante um certo período de tempo, até que essas crianças entendam o conhecimento, né, civilizatório dessas religiões como um conhecimento legítimo. Então, elas vai ser apresentadas a ela esse tipo de arte ou esse tipo de demonstração cultural de uma cultura religiosa que não lhe é estranha, porque nas escolas de periferia, a maioria dos nossos alunos ou frequentam terreiros, ou visitaram, não é estranha, mas essa história de demonizar a crença, né, as religiões, a cultura de matriz africana, faz com que as próprias crianças não acolham esse ensinamento, essa cultura, e foi exatamente essa outra versão, essa outra possibilidade que eu tive o prazer ali de estar presente naquela apresentação daquelas crianças. Não foram crianças ensaiadas por mim, eu tive o prazer de estar presente ali, mas tem a ver com isso que eu estou te falando, né? A gente precisa de fazer esse letramento, a gente precisa atuar, e quando a gente vê resultados positivos, a gente também tem que lançar um holofote sobre ele. É isso que eu estou fazendo aqui agora. Isso é muito bom e é uma boa notícia. É aquela notícia que aquece o coração da gente, sabe? Meio de tantas outras que a gente tem por aí. A gente fala muito da Lei 10.639, né? Que ela vai dizer que ela estabelece as diretrizes básicas de educação, que ela diz que é obrigado a falar a temática, trazer para dentro de sala de aula as temáticas de história e cultura afro-brasileira, que isso é lá de 96. E aí depois veio a Lei 11.645, que ela obriga o estudo da história e cultura indígena e afro-brasileira no sistema de ensino fundamental e médio. E essa lei, ao mesmo tempo que ela fala isso, ela não prevê obrigatoriedade no ensino superior, no curso de formação de professores. E aí você, como professora, me explica um pouco mais sobre essa 11.645, porque como é que ela obriga a temática, né? Ela traz a temática indígena, que é muito importante também, a afro, mas ela não vai preparar professores, ela não vai levar isso para as universidades para preparar professores para falar disso. Então, Cláudia, assim, primeiro deixa eu dividir aí essa reflexão. Primeiro eu queria falar da lei. Eu acho que eu tenho defendido que a gente precisa parar de abordar muito essas leis, tanto a 10.639 quanto a 11.645. Qual foi o objetivo dessas leis? Alterar o texto da LDB, né? Então, essas duas leis, elas incluíram na LDB esse dispositivo, né, que diz que
a temática de cultura e história africana e afro-brasileira e depois indígena precisam ser abordadas no currículo escolar. Então, se a gente parar, a gente precisa recorrer à LDB, pegar a LDB, que é a Lei de Direitos de Base Nacional. Os professores precisam entender que não é uma lei isolada e não é uma lei particular, que ela passou a fazer parte da lei geral, que é a Diretrizes Nacionais. A partir daí, a gente tem algumas outras leis, né, que introduzem outros temas, mas, infelizmente, o que a gente tem visto recorrentemente é que são os próprios professores negros ou sensibilizados com a questão étnico-raciais que escolhem ou não abordar a temática. Mas uma coisa aconteceu, Cláudia, a maioria dos programas de pós-graduação das escolas, das universidades públicas e muitas das privadas, elas introduziram as disciplinas de História da África, né? E isso não era uma obrigatoriedade, né? Quase todos os programas, eles têm uma disciplina que se trata ou de relações étnico-raciais, ou de História da África. Essa lei, ela criou uma agenda que fez com que os programas de pós-graduação se mexessem para se adequar a essa demanda, né? Há problemas? Muitos, mas em relação ao que havia antes da lei, houve bastante avanços. O que a gente está precisando agora é criar mecanismo que faça com que os professores negros sejam representados também no corpo docente, né? Ainda, apesar de ter concursos públicos até com cotas, a gente vai fazer agora, eu sou membro da rede de historiadores negros e negras, né? Então a gente está organizando uma jornada Luísa Bairros para justamente discutir cota no Brasil. E uma das modalidades de cotas raciais que precisam ser mais discutida, debatida e questionada é justamente essa cota para professores universitários. O que a gente tem visto é que, na grande maioria das vezes, os professores negros que se candidatam a essas vagas, eles não são aprovados no final. Sempre acontece um problema lá, né, no meio do percurso, que eles são alijados do processo. E a gente acaba já estando com um número considerável de homens e mulheres negras graduados, pós-graduados, né, como na minha situação, pós-doutorados, né, mas ainda não constitui corpo docente das principais universidades do Brasil. Isso ainda é um problema. Mas com relação à agenda que a Lei 10.639 criou, isso é bom a gente destacar, né, que é justamente, mas não na graduação, né, mas principalmente nas pós-graduação. Mas a gente tem essas disciplinas quase que sistematicamente sendo introduzida nos programas de pós-graduação e também na graduação. Existem também alguns institutos e faculdades que têm essa formação, né, em relações étnico-raciais. Então, essas modalidades, essas cadeiras, elas surgiram como agenda pós-Lei 10.639. Você tem uma parte do seu artigo que você faz a relação do sagrado com o colonialismo. Eu queria que você desenvolvesse um pouco disso pra gente, porque no geral, quando a gente fala de sagrado e colonialismo,
a gente pergunta, né? O sagrado da versão de quem? Do colonizador? Nesse momento aí, a gente está passando por no momento que eu falo no momento da colonização, né? De uma opressão quase que completa, né? Então a gente vê a igreja, o Estado, tudo participarem dessa condenação do sagrado vindo do continente africano. A gente vê a necessidade de conversão ao cristianismo como um processo educador, civilizador, né? Então acaba que o processo no período colonial foi um momento de opressão legítimo, né? Onde a figura do diabo funcionou como aquela antítese, né? Quando as pessoas precisavam se afastar do que era demoníaco. Tínhamos o Tribunal de Santo Ofício ali para condenar qualquer ato que fosse julgado herege. Aliás, a gente tinha isso como uma heresia, era um pecado, era um crime de fé, né? Então, e qualquer manifestação religiosa que fugisse ao que era ensinado como civilizado, como educado, como cristão, ela era assimilada ao diabo, né? Então, a demonização das crenças e da religiosidade mesmo africana, no caso, nesse momento, né, porque a gente tem uma população essencialmente de africanos durante o período colonial, né? E uma população negra africana, né, nesse período colonial. Então, o que a gente tem de sagrado e colonialismo, que você estava falando, foi essa associação que você falou? Isso. Né? Então a gente tem o sagrado seria só o sagrado do ponto de vista do colonizador, né? Não podia ser um sagrado do ponto de vista de um judeu, nem de um indígena, né? Nem de um africano. O que era considerado sagrado era só aquilo que fosse do ponto de vista do colonizador. Então, por aí a gente começa a pensar na atrocidade, na agressão que foi esse processo de assimilação mesmo primeira, mas foi de apagamento mesmo de uma memória religiosa trazida e que foi mantida mesmo com muita resistência. Hoje, quando a gente pensa na religiosidade afro-brasileira, a gente tem que pensar que força que essa religião tem, né? Porque com todo o sentido de dominação, de opressão, né, que ela sofreu, de tentativa de silenciamento, apagamento, ainda assim a gente atravessou esse período colonial, atravessou o período imperial e chegou à República para se tornar o que é hoje, uma religião que ainda tenta se afirmar como a religião de um sagrado legítimo. E a gente fala atenta, Cláudia, no sentido de entender que o racismo religioso está aí, sempre aí, tentando, né, a luta é contínua, por isso que eu falo tenta, porque ela já é uma religião, né, mas ainda precisa tentar lutar para conseguir esse reconhecimento. Sim, e é aquilo que a gente estava até conversando antes de gravar, né? Que eu estava te falando até do Eliade, quando ele, na linguagem das religiões, né? Que a princípio foi hegemonizado, né? De que religião ela tem que ter mito, rito, símbolo e doutrina para ser chamada de religião. Então tá, beleza, é isso. As religiões de matriz afro, elas têm o mito, elas têm o rito, elas têm os símbolos, elas têm a doutrina, e esses 4 pilares ainda são baseados em filosofia africana. Então, por que de hoje a gente, né, no século XXI, a gente ainda ter que discutir isso, que não é uma seita, que é uma religião, que é uma religião muito antiga? A gente ainda tem que bater nessa tecla aqui no país, onde a maioria do povo
né? São pessoas pretas, né? E como diz você, tem a negação de que parece que Isabel assinou a lei porque ela amava o povo preto, então ela assinou, libertou todo mundo e acabou tudo aquilo, né? E a gente vê as consequências disso até hoje, né? E a gente, claro, já avançamos muito, como você mesma trouxe aí a questão das crianças na escola. Eu peguei aqui o livro do Francisco Bittencourt, né? O nome do livro é Racismos, no plural, né? Das Cruzadas ao século XX. O título, o autor é Francisco Bittencourt. E o livro vai mostrando essa trajetória do racismo desde sempre. E é ele que vai, quando a gente diz que ele é estrutural, é porque ele de fato explica essas relações que a gente está comentando aqui agora. Assim, não adianta ficar pensando por quê, porque é um processo racista, né? É por causa disso. Por isso que nós precisamos pensar nas ações afirmativas que dê conta de contrabalançar esse histórico de ações negativas que a população negra teve, inclusive, em relação ao seu sagrado, né? Porque sempre assimilado a práticas do mal, né? Ainda que desconhecesse a figura do diabo, foi apresentado a essa religião, a figura do diabo, foi feita a assimilação, foi criada uma narrativa demoníaca que deixou sempre a religião de uma forma que os próprios religiosos não tivessem orgulho de poder ostentar a sua religiosidade, coisa que a gente hoje vê também mudada, né? Então, é uma batalha diária contra esse racismo religioso, mas é uma batalha necessária, né? A gente vê aí os ataques que se fazem às religiões de matriz africana, mas a gente permanece em pé, graças a todos os orixás. Sim, eu até uma vez, dentro da sala de aula, estava falando sobre isso, que ainda bem, né, que hoje a gente tem bastante povo negro produzindo material, né, sobre a filosofia africana, sobre os orixás. E eu falei assim, a gente não vê em momento algum a galera preocupada em fazer o seu doutorado, o seu pós, preocupado em construir uma tese que diga que Jesus não existiu, que a visão cristã está errada. A gente não está preocupado com isso, porque a gente não precisa diferente deles, né? Não precisa que eles não existam para que a gente possa passar a existir. A gente que eu falo, pessoal que segue as religiões de matriz afro. Eu falei assim, e eles precisam, aí eu falando para minha turma, né? E vocês precisam startar disso, né? Que estão o tempo todo, hoje é a gente, como um dia também a própria igreja católica foi caçada, os judeus, né? Eu falei assim, e o povo preto não está preocupado com isso, em provar que o outro não existe, que está errado. Beleza, vamos embora, segue em frente, né? Você faz aí no seu, eu cuido do meu e a gente consegue viver esse mundo. Porque todos nós, né, a gente entende pela filosofia, até também quando vai se falar em filosofia ameríndia, de que todo mundo existe, está tudo aqui, dá para conviver numa boa, não precisa disso, né? E como fazer isso? Quer dizer, se a gente tem essa briga, essa coisa, é essa estrutura, né? Apesar dos avanços, mas a gente ainda vai passar um bom tempo conversando sobre isso. Está muito claro que atualmente a nossa luta pode ser pensada de 3 formas, né? Comprovar a nossa humanidade, comprovar o nosso protagonismo e tirar da invisibilidade histórias ou melhor, construir uma narrativa histórica que concorra com as narrativas que foram construídas em relação às pessoas brancas.
concorra no sentido de complementar, né? Porque ao homem e à mulher negra e toda a sua cultura foi negada à humanidade, né? Nunca se pensou no nosso legado, na nossa cultura, na nossa história, na nossa experiência, com a mesma consideração, com a mesma propriedade que se registrou o legado, história e cultura do homem cristão europeu e branco. O que a gente precisa agora é equiparar essas narrativas, né? E isso não é como você falou, não compromete a existência deles. A gente só precisa mostrar a nossa potencialidade, a nossa capacidade técnica, humana, dar legitimidade às nossas formas de ver e viver o mundo, inclusive as nossas práticas religiosas, a nossa cultura, né? A gente pensa em Sheikh Anta Diop, por exemplo, quando ele fala de ser a África o berço da humanidade. E se a África é o berço da humanidade, então a primeira cultura aprendida pelos seres humanos foi aquela. Quando demonizada, ela foi se elegendo códigos culturais que deveriam ser hegemônicos, né? Então, a partir de muito tempo, graças a Deus, que a gente está fazendo, aí eu volto à história do tijolo, né? É colocar outra argamassa, outra construção nessa produção de conhecimento, de modo que mostre que a nossa história, o nosso legado, a nossa cultura, ele concorre no sentido de contribuir com qualquer outra, né? Porque cada um dos povos tem as suas experiências, seus legados culturais e com toda a sua potencialidade. E Lu, nos seus trabalhos, tanto no ensino fundamental e no ensino médio, né, você acredita que essa absorção desses letramentos raciais, né, ele seria assim mais fácil ser absorvido pelas idades mais baixas, ou de repente a galera que está no ensino médio, que já tem essa visão, essa perspectiva de poder fazer um Enem, né, ir para uma universidade. Então, de repente, eles absorvem mais isso, eles estão mais ligados nisso, até para poder debater e prestar uma prova e poder entrar na universidade. Como é que você consegue ver a questão da absorção mesmo deles nesses casos? Eu vou individualizar as experiências, Cláudia. Novamente, pensando na educação como processo, vai depender das experiências de cada grupo, né? A gente vive um momento em que muito do que a gente chama de ações afirmativas vai depender sempre da ação individual de um professor, né? Ação afirmativa no sentido de fazer esse letramento racial, de levar esse conteúdo, de contribuir com questões outras que modifique, como a gente fala, que desconstrua essa visão cristalizada do negro como alguém inferior. Então, a depender das experiências que os alunos tiverem contato, eles vão responder de uma forma bem específica, né? Então, eu acredito que a gente precisa sensibilizar um número maior de professores para que eles se comprometam com esse tipo de ativismo, né? E se os professores de educação básica ou os professores do ensino superior, e se isso for um contínuo, né? Se a criança tiver contato com esse conteúdo que a gente pode chamar de antirracista, na educação infantil, na educação fundamental, quando ela chegar, por exemplo, no ensino médio, ela vai conseguir
lidar com as temáticas raciais de uma forma muito tranquila, no sentido de conseguir se posicionar ante as questões que surjam, né? Agora, uma criança que teve contato com esse conteúdo só no ensino médio, a possibilidade dela conseguir reagir às mesmas questões vai também depender da forma que ela assimilou tal conteúdo. Mas eu acho que a gente precisa tornar a lei um dado, né? Pegar a LDB e que o conteúdo de história e cultura africana e indígena e afro-brasileira seja oferecido às crianças desde o ensino infantil, para que ela chegue ao ensino médio já com essas habilidades no que diz respeito à obtenção de conhecimento e principalmente chegue ao ensino superior, de preferência querendo trazer aí, abordar nas suas monografias, trabalhos de conclusão de curso, esse conhecimento que foi então negado, negligenciado, apagado, invisibilizado ao longo da história. Então, num crescente, eu gostaria que fosse assim, tem sido assim em muitos casos, né? Mas ainda é necessário que a gente consiga sensibilizar os professores negros e não negros para que eles façam o que precisa ser feito, né? Eu acho que os movimentos negros e os movimentos indígenas lutaram para que fosse feita essa parte, digamos, legal, protocolar, né? De inserir na LDB, enquanto obrigatoriedade, a abordagem dos nossos temas e problemas, né? Então, se a gente conseguir que um maior número de professores haja de acordo com esse protocolo, a gente vai conseguir minar, desconstruir esse pensamento racista que, infelizmente, é base do conhecimento e do pensamento social também no Brasil e em vários lugares do mundo. A gente tem chamado isso também, a gente aborda lá no texto, né, que a gente pegou aqui como referência, a gente chama isso de pedagogia decolonial, né, que seria justamente tentar agir sobre os impactos da colonialidade, né? O período colonial levou a grupos específicos, como negros e indígenas, essa subalternidade, essa suposta inferioridade ante um outro grupo. E isso fez com que fosse comprometido até mesmo as atitudes, o comportamento, né? Então, a gente precisa que as crianças tenham contato com essas outras possibilidades narrativas para que se construa uma nova visão de mundo a partir dessas novas apropriações de conteúdo. Você tinha tocado falando de Cheikh Anta Diop, né? Eu estudo muito ele com o Jorge. O Jorge é panafricanista, assim, não é nem de carteirinha, de bandeira mesmo, né? E é interessante, assim, que Cheikh Anta Diop, quando ele vai estudar na Europa, né? Quando ele sai de Senegal para a Europa, ele já chega lá formado em química, em física quântica, falando não sei quantas línguas, né? Mais o inglês, mais o francês e tal. Quer dizer, o cara sai da onde ele vai para um país que taxa o país dele, né? Como primitivo e tal, só que o cara já chega com uma bagagem muito grande. Tanto que ele debateu, né? Ele fez a tese dele, tudo bem, não foi aceita, mas ele conflitou, né? E botou o nome dele lá na história, botou o tijolinho dele nessa história aí, né? Ele mostra que a África, o continente africano, tem potencial. E hoje eu também sou apaixonada pela história dele, né? E por todos os BOs que ele passou lá na Europa. Lu,
Até agora a gente está falando de educação, está falando desse processo de letramento racial dentro das escolas e tal. Até então a gente está falando de professores, né, de história, de geografia, de português, de matérias básicas. Mas qual é o seu olhar para, no caso, os professores de ensino religioso dentro dessas instituições escolares? Eu acho que a proposta dessa cadeira já é problemática, né? Eu acho que é porque ela admite, né, de uma forma supostamente democrática, professores que professem nas mais diversas religiões para que eles ofereçam essa disciplina. Então, assim, a gente não vai defender um ensino amarrado no currículo mínimo, né, que também não é o interessante. Mas a forma que esse ensino religioso ele também é ofertado, ele acaba não criando nenhum modelo, nenhum parâmetro para se formar os jovens, né? Porque uma vez que o professor ele pode preparar suas aulas de acordo com aquela com a crença que ele defende, digamos assim, né? E também por conta do racismo que a gente vive, a maioria dos professores que são selecionados para ofertar essa disciplina são professores que estão mais tem um padrão, né, que se espera com um professor de ensino religioso, ou seja, um professor cristão que vai ensinar, vai reproduzir o que a escola quer. Esse é um problema. O professor Ivani tem um artigo que parte de um problema que eu já havia abordado, que surgiu dentro dessa disciplina de ensino religioso. Então, por conta de um professor que contestou a oração do Pai Nosso para iniciar o turno, né, letivo, o turno de aula, tiraram a oração e não sabia o que fazer para que os alunos introduzissem o dia, né? Então, o artigo do professor é em nome do Pai, do Filho, do Santo e de quem mais, né? As pessoas perderam o parâmetro porque, de uma certa forma, o que é esperado do professor de ensino religioso é que ele faça dê essa continuidade desse ensino cristão. E quando tem um professor que não professa de uma religião cristã, ele vai também ser perseguido por todo o corpo docente que preferia que as coisas seguissem aquele modelo hegemônico. Por isso que eu disse que a educação deve ser sempre pensada no processo, que para que aquela professora daquela escola que eu citei conseguisse que a apresentação das danças dos orixás tivesse uma boa recepção naquela unidade, é porque um trabalho com aquelas crianças, com aquele corpo docente já estava em curso. Então, em relação ao ensino religioso, eu ainda acho uma cadeira problemática, e por conta disso, por conta da falta de unidade mesmo curricular. E deverá sempre ser pensado e mais, né, o que é mais interessante, se a gente parte do princípio que o Estado é laico, por que a cadeira do ensino religioso no Estado laico? Né? A história da religião deveria ser ensinada dentro do âmbito da filosofia, por exemplo. Né? Então, se a história é laica, se a escola é laica, o Estado é laico, por que a cadeira de ensino religioso? Confesso que a minha inocência, até então, eu pensava que o ensino religioso dentro das escolas era para trabalhar a diversidade religiosa do país, sabe?
fazer com que falássemos de outras religiões, reconhecêssemos até dentro da sala de aula, despertasse. Mas para isso era até então, a minha ingenuidade. Claro que, né, dentro do sistema que a gente vive, né, um país que se diz laico, e aí você está cheio de problemas de racismo religioso. E quando você ainda põe nas escolas professores cristãos, muitos deles evangélicos e neopentecostais, aí já acabou com toda a minha ingenuidade por conta disso, né? Mas eu espero a mudança. Eu realmente eu não vi essa questão do ensino religioso de servir para fomentar o cristianismo. Eu realmente pensava que era para debater outras religiões, falar de outras religiões, né? Que, por exemplo, se a gente for falar de islamismo, a gente tem mais de 120 vertentes. Eu parto das experiências concretas, né? Eu trabalhei com professor de ensino religioso, aliás, trabalhei com 2 professores de perfis totalmente diferentes, um pastor, né, neopentecostal, pentecostal, e outro um pai de santo, na mesma unidade escolar. Um substituiu o outro, né? Então, assim, nos dois casos eu vi a abordagem de ambos os professores serem o que eu chamaria de tendenciosa. E isso não é um erro, né? Eu acho que você não pode, você não consegue, né, abordar nada que seja fora do seu universo, ainda que eles trouxessem, né, elementos das outras religiões para a sala de aula. O corpo de cada um deles, assim como o meu corpo de mulher negra já tem um movimento político, aquele pastor em sala de aula dando aulas de ensino de religião e aquele zelador em sala de aula dando aula de religião, o corpo deles já falava por cada um deles, né? Então, por isso que, por mais que tanto um quanto o outro, eu até tenha atentado para a diversidade de abordagem que eles traziam para a sala de aula. Mas sempre que a gente tinha trabalhos para ser compartilhado com a escola, era muito claro que cada um falava a partir de sua experiência religiosa particular, né? Então, isso é bom até a página 3, né? Porque Você ainda vai na isso 3, que você né? Você é generosa. relatou aí, isso que você relatou aí, de ser, que deveria ser uma cadeira que discutisse a diversidade religiosa do nosso país, acaba sendo, na realidade, na prática, acaba não sendo bem assim. E eu estou falando isso, né? Eu fui nos dois lados da questão, né? Tanto um zelador quanto um pastor, e ambos fizeram abordagem a partir das suas experiências religiosas. Enfim, eu acho que eu não sei se eu sou a favor dessa disciplina, dessa cadeira em sala de aula, não. Acho que a filosofia dava conta dessa mesma abordagem sem ter essa nomenclatura. Sim, eu perguntei até porque você toca nesse assunto dentro do artigo, né? Mas, por exemplo, a própria professora Estela Caputo, que ela é coordenadora de pesquisa do QQerê da UERJ, ela mesmo, ela já fala logo, ela não gosta, ela não concorda, mas olhando pelo argumento que você colocou, me vejo obrigada a concordar com você, sabe? Mas
a gente não está preparado ainda para essa conversa em sala de aula, a gente ainda não está preparado para isso. Então, acho que de repente as pessoas mais neutras para falar desse assunto, no assunto que eu digo, a diversidade religiosa dentro do país, ainda vai ter que ficar a cargo dos professores de história e de geografia, Lucimar, de filosofia, né? Para a gente conseguir ter um avanço dentro disso. Minha amiga, a gente ainda não chegou na metade da nossa conversa, mas a gente já extrapolou o nosso tempo, que o meu diretor cai na nossa pele. Mas eu vou deixar aqui um convite para a nossa temporada 2, você voltar para a gente conversar mais sobre a educação, sobre esses letramentos dentro do colégio e tantos outros, porque você tem tanta coisa para falar, Lucimar. Lucimar, você é um baú quando a gente fala de educação, quando a gente fala da história. Eu gostaria, na verdade, no próximo, da gente falar sobre essa questão das relações na época do Brasil colonial e Brasil Império. Eu gostaria muito de trocar esse assunto com você, se você topar na segunda temporada. Assim, eu acabei não recorrendo muito a conteúdos históricos aqui, mais das experiências mesmo pessoais, mas a gente pode voltar aí para as pesquisas, né, que foram feitas nas questões das visitas do Santo Ofício aqui no Brasil, como foram essas coisas, essas perseguições aos cristãos. Tem um livro muito interessante da minha orientadora de doutorado, Juca Rosa, a história de um pai de santo no Rio de Janeiro no século XVIII, né? XVIII não, XIX, né? Pelos 800. Então a gente vai vendo como que homens e mulheres negras lidaram com as suas crenças e as formas que eles burlaram para construir estratégia para sobreviverem, trazer essa crença nos seus orixás até os dias de hoje, né? Enfim, e também como lidaram mesmo com o que eu chamo sempre de demonização, né? Com a instalação do diabo dentro da religião de matriz africana. Mas aí eu acabo indo para a sala de aula. Eu sou uma professora, assim, né? Eu acabo indo tudo para a sala de aula, para as experiências educacionais. Não, mas a gente vem falar disso porque eu vou linkar você com alguns fatos da professora Júnia, que escreve muito sobre essas relações, né? Mais precisamente aqui para o lado de Minas, de Diamantina, e também com umas pesquisas da professora Ana Paula, que eu esqueci o sobrenome dela, que ela escreve, o doutorado dela é justamente sobre realmente como aconteciam as relações, né? De fato, esse é o ponto principal delas de estudos, as negociações e tal. E aí, como você, né, já fez pesquisas, né, por esse período, então já te disse na segunda temporada sobre o que nós vamos falar. Pode ser? Eu vou agora abrir para você fazer as considerações finais, porque eu vou ter que terminar. Tá, então eu vou novamente agradecer muito por esse convite. Todas as vezes que a gente reflete sobre a nossa própria experiência enquanto educadora, a gente passa por um processo de autorreflexão que acaba escurecendo, né, alguns tópicos e temas que são essenciais. Então, pensar nisso, em como a educação, o conhecimento das nossas histórias, das nossas experiências, do protagonismo negro, da existência de homens e mulheres negros que mudaram o mundo, de quanto a história negra é relevante, levar isso para a sala de aula é essencial para a formação dos nossos alunos e para o combate ao racismo, a todos os tipos de racismo, racismo religioso, racismo ambiental, a todos os tipos de racismo.
Se a gente vive numa sociedade que está estruturada a partir das relações racistas, é porque em dados momentos da história foi negado ao homem e à mulher negra existir e também, como eu diria, se nutrir da sua própria história, né? Hoje a gente tem essa oportunidade, o letramento racial é isso, é uma nutrição, né? É um alimentar o nosso cognitivo com a história do nosso próprio povo, para a gente se constituir como seres humanos plenos que somos. Gratidão por isso, por poder fazer essa reflexão. Shel, eu que agradeço por você compartilhar suas pesquisas, seus pensamentos, suas vivências, que os orixás sempre possam te amparar, te direcionar, te fortalecer nessa caminhada, que eu sei que não é nada fácil. Gente, para vocês que ficaram com a gente aqui até o final, desejo sempre que Exu possa refrescar nossos caminhos e também cruzá-los no próximo episódio. Beijo, beijo. Esse programa foi editado por Fascine-me Podcast.